Agradecer e parabenizar a organização, né, especificamente a professora do Ciné, o professor Tolose, o professor Torquato, que está ajudando também, vai ajudar agora a passar as imagens, a professora Camila, que fez o contato, e também saudar todos os professores aí da rede básica, né, fundamental a presença, os estudantes também, é isso aí. Eu preparei, né, eu não sou filósofo, tá? Sou da área de história, de formação de história em letras, mas a minha pesquisa está voltada, né, para o campo das questões decoloniais, da colonialidade, das relações étnico-raciais, né? Então é nesse sentido que eu acho que eu posso colaborar, né? E o título é Humanidades, Diversidades e Inclusão, e a professora Débora já adiantou um problema, né, que eu vou tratar aqui. Espero que vocês estejam vendo aí, não sei se dá para ver. Não sei se seria o caso de apagar uma luz aqui para melhorar. Obrigado. Então, quando puder passar aí, eu pensei no seguinte, em pensar em trazer esse campo aí, peguei o título, né, Humanidade, Diversidade e Inclusão. Eu vou problematizar a questão, o termo humanidade e diversidade, principalmente a partir de um diálogo com autores e autoras que estão muito presentes, né, na minha trajetória, que são o Franz Fanon, o Eduardo Glissão, o Atílio Ribeiro e a Grada Quilomba, né? Eu não vou, obviamente, aprofundar, né, o pensamento deles, mas criar um campo de relação entre o que eles estão trazendo, né, em seus pensamentos, né, que são pensadores afrodiaspóricos, né, da diáspora, pensadores e pensadoras negros e letras, né, que estão, enfim, trazendo um problema fundamental, primeiramente, que é o problema do que é considerado humanidade, né? A professora Débora falou agora no final que não existe campo neutro em filosofia, né? Eu pego o gancho aí para dizer que não existe campo neutro em nenhuma instância, né? E principalmente quando a gente vai falar de humanidade, é fundamental que a gente recorra a essa compreensão de que humanidade é essa que dogmatizou, né, a nossa produção de saberes, né, nossa, que eu digo, no Ocidente, né, obviamente. E aí esses autores, o Fanon, o Glissant, Fanon e Glissant são dois pensadores afro-caribenhos da Martinica, né, conterrâneos e contemporâneos, o Mbembe, que é camaronês, e a Grada Quilomba, que é portuguesa, todos pensadores afrodiaspóricos carregam, né, por serem negros, por trazerem essa marca de uma diferença, né, já perceberam desde sempre, né, em suas trajetórias, que essa humanidade ela é bastante restrita, né? Então, você pode passar, por favor? Eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Sou professor de história, né? E trabalho sempre com gravuras, com imagem, sempre que eu posso eu uso. E essa imagem é uma imagem que talvez vocês conheçam, né? Muito famosa, uma imagem chamada América. E eu então queria só, antes de começar a entrar no Fanon, nesses autores e autores que eu apresentei aí, trazer para vocês a marca, né, esse marcador da humanidade pela perspectiva colonial, né? Eu tenho usado, né, nas minhas reflexões recentemente muito o termo arquivo colonial, né? Pensar a constituição de um arquivo colonial que não é um arquivo apenas no sentido físico, né, de uma instituição, né, dos arquivos coloniais de Lisboa, né, da Torre do Tombo, enfim, mas o arquivo colonial enquanto ordem de discurso, né, de uma produção discursiva, de uma consignação, né, de uma
uma reunião de signos e de projeção de discursos, né, sobre o outro, né? E essa imagem é muito paradigmática nesse sentido. Ela se chama América, e a gente vê que existe uma estrutura dupla aí, que é o Américo Vespucio, né, chegando na América e se deparando com a alegoria feminina, não é por acaso que é uma mulher, né, feminina, seria a alegoria da América, que nada mais é essa América do que o duplo, do que a projeção, né, fantasmática do próprio Américo Vespucio, que projeta no outro aquilo que ele, todas as negatividades, né, que ele, enquanto colonizador, ou pegando uma categoria do Henrique Dussel, né, enquanto ego conquistador, né, o Henrique Dussel vai dizer que antes do ego cogito, né, cartesiano, 100 anos antes teve o ego conqueror, né, o ego conquistador, que é a construção de uma subjetividade, né, a partir da perspectiva do colonizo, logo existe, né? Então essa subjetividade que está se configurando nesse alvorecer da modernidade está muito bem exemplificada nessa gravura. E o Américo Vespucio não é à toa que o nome é América, né? E nada mais é do que um duplo fantasmático desse sujeito que está se projetando no mundo, né? E essa é a perspectiva colonial, né? Você pode passar, por favor? Tem uma legenda nessa imagem, em latim, que a tradução Américo revela a América. Assim que a nomeia, ela sempre desperta. Então essa dimensão do ego conquistador, né, do sujeito que diz que tudo que existe ao redor dele só existe a partir da sua própria presença, né, e vai vir a constituir o narcisismo ocidental, né, ou seja, o outro acaba não existindo enquanto sujeito, mas existe apenas como projeção, como encobrimento dessa projeção do sujeito conquistador, né? Então, é esse sujeito, é esse ego conquistador que vai constituir uma ideia de humanidade, né? Ou seja, uma ideia muito restrita, que nada mais é do que essa humanidade, na verdade, esse humanismo, né? E essa humanidade que vai se constituir no alvorecer da modernidade, é uma humanidade que se auto-inscreve como referência de todas as coisas, se auto-inscreve como humano, animalizando o outro, né? Então é um humano que se constitui numa relação dialógica, uma relação de oposta, né? De oposição a um suposto outro, né? Que é continuamente animalizado, né? Objetificado, né? Então, como diz o Henrique Dussel, não existiu descobrimento, né? O que houve foi encobrimento desse outro que é inventado, né? E aí são as identidades coloniais que são inventadas, a identidade índio, né? Que é uma identidade colonial, e a própria identidade negra, nesse sentido, porque é uma identidade inventada na perspectiva de uma codificação desse colonizador, desse ego conquistador que passa a codificar as diferenças, né, de acordo com de acordo com o seu desejo, né, de acordo com aquilo que ele quer projetar de si mesmo no mundo, né? Então, você pode passar, por favor? Na seguinte, então tem uma frase que eu gosto muito do Attila Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, que ele diz que o pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade não em termos de pertencimento mútuo, co-pertencimento a um mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo com o mesmo, do surgimento do ser e da sua manifestação em seu ser primeiro ou ainda em seu próprio espelho, né? Então, que o Mbembe, que é um fanoniano, né,
que é um leitor de Fanon, ele traz muito essa perspectiva do Fanon, de compreender, né, que ele traz principalmente no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de compreender o que é essa identidade negro, né, e ao mesmo tempo o que é essa identidade branco, né. E o Fanon já passo para ele, mas o que o Mibeli está dizendo aqui é que a identidade ocidente, né, ou o ego conquistador, que vai constituir o campo de identidade, que vai criar essa falácia, né, existencial do neutro, né, ou como se o sujeito ocidental fosse um sujeito superior, porque ele é dotado de uma razão abstrata, ele é dotado de uma linguagem superior, né, abstrato, supostamente abstrato e neutro, né, que vai constituir um campo chamado humanidade, como sendo a referência de todas as coisas. O que o Fanon vai nos dizer, assim como o Aimé Césaire, assim como esses pensadores afro-caribenhos, que são fundamentais para a gente, né, eles vão dizer que não existe, né, que essa humanidade, ela não é universal. Que o universal esse universal constituído por esse humanismo ocidental, nada mais é do que um particularismo hegemônico, né? Esse é um conceito do Aimé Césaire muito importante, que vai nos ajudar a entender, né, o que né, essa humanidade está propondo, né? Então, o que seria pode passar, por favor, o que seria o arquivo colonial, né, nessa concepção aí? A expansão colonial associada à constituição do primeiro capitalismo, né, nessa virada do século XV para XVI, e a formação das identidades nacionais, né? Então, aqui eu já estou entrando também no outro campo, que é o da identidade, né? Então, surge tudo de forma concomitante, né? Formação do Estado-nação, o primeiro capitalismo e o colonialismo, né? E o capitalismo como um novo modo de produção que vai estruturar novas formas de controle do trabalho e, a partir disso, sistematizar uma divisão racial do trabalho, constituindo e inventando novas identidades históricas, como eu já disse, né? Negros e índios, que são codificações do capitalismo colonial, né? Justamente para que esses corpos que têm que atender um novo regime de produção, que tem que existir em sua dinâmica de força de trabalho, para esse novo sistema produtivo, né? Um sistema produtivo extrativista, tem que tirar a força de trabalho desses corpos. Esses corpos são, então, codificados, constituídos numa diferença essencializada e, ao mesmo tempo, são hierarquizados, né? Tratados como menores, como inferiores, né? Então, esses corpos racializados pelo sistema colonial, pelo capitalismo, por esse primeiro capitalismo, são corpos reduzidos à condição animal, material e à condição de mercadoria, né? Ou seja, o humanismo ocidental, ou o princípio de humanidade, é acompanhado por um oposto inventado por esse humanismo, né? Que é a animalização de um outro racializado, né? Aí você pode passar? Por favor. Deixa eu vou a próxima. E aí eu entro no Fanon, né? O Fanon, ele vai, vou ficar só no Pele Negra, Máscaras Brancas, de forma, só pegar os conceitos fundamentais dele, né? O Fanon vai dizer que a inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia, né? E aí, eu vou falar um pouquinho, pode passar, de um conceito fundamental que o Fanon traz no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro de 52, né? Um momento crucial nessa virada do pós-Segunda Guerra Mundial, pós-experiência do nazifascismo, né? Quando os europeus vão descobrir que as suas identidades, que a constituição de suas identidades são, enfim, o que o nazifascismo fez na Europa sempre existiu, pelo menos desde o século XVI nas colônias, né? Que é tratar o outro a partir de
de uma lógica de exclusão racial, de superioridade racial, de supremacia racial, excluir o outro e inclusive matar o outro em nome de uma pureza, né, de uma suposta pureza. E o Fanon é um cara que viveu, como diz o Attila Mbembe, ele viveu as 3 clínicas do real, né, que seriam quais? O Fanon lutou na Segunda Guerra Mundial, supostamente como francês, né, porque ele vem do Caribe, vem das Antilhas, da Martinica, que na época era colônia da França. Então, supostamente, o Fanon era francês e se alistou ideologicamente na Segunda Guerra Mundial para combater o nazifascismo, só que ele se depara com o quê? Ele se depara com racismo na França. Opa! Se depara com racismo, surgiu uma voz do nada. Ele se depara com racismo, né? E então, depois o Fanon, depois de se formar em medicina, ele vai viver na Argélia e se depara com um contexto de lutas anticoloniais, né? Da Argélia se tornando independente da França, que é o contexto das guerras de independência dos países africanos, afroasiáticos. Então ele vive essa experiência também de forma muito direta ele vai para o fronte de batalha mesmo, né? Ele vai para o fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial, para o fronte de batalha nas guerras anticoloniais da Argélia, se associa aos movimentos pan-africanistas para as descolonizações dos países africanos. Então ele é um cara da luta. O Fanon é um cara da luta, é um pensador da luta, né? Do engajamento político, né? E aí a terceira clínica do real é a condição colonial. Enquanto martinicano, tendo sido formado numa colônia francesa, ele sempre entendeu muito bem o que é a colônia, o que é o regime colonial, né? Então essas 3 clínicas do real vão fazer de Fanon, da experiência vivida corporal de Fanon, um laboratório para a construção de um pensamento muito, muito importante, né? E no Pele Negra, Máscaras Brancas, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai explicar, ele vai criar uma associação direta entre o fenômeno da raça e o fenômeno do colonialismo, né? Ele vai demonstrar que a raça é uma condição construída pelo colonialismo, né? E aí ele vai trazer um conceito fundamental também, que é o de alienação colonial, né? Ou seja, que o negro e o branco, nessa estrutura relacional que se constituiu a partir da modernidade, né? Essas identidades coloniais que tem a ver com a expansão colonial, que tem a ver com a expansão do capitalismo e com a formação dos Estados-nação, do Estado-nação, essas identidades coloniais vão constituir um campo de batalha, né? Principalmente entre essas categorias branco e negro, e que mais adiante, você pode passar? A Grada Quilomba, depois no livro dela, Memórias da Plantação, a Grada, que é uma fanoniana também, uma grande leitora de Fanon, ela vai trazer um capítulo fundamental desse livro, que é o capítulo A Máscara. Ela vai justamente trazer essa dinâmica de entendimento da alienação colonial do Fanon para pensar a partir também, enquanto mulher, que vai trazer também uma discussão de gênero e sexualidade, enquanto mulher negra, né? Mas ela vai aprofundar essa discussão, né? Sobre a violência colonial, sobre o silenciamento colonial, explicando, desdobrando essas discussões do Fanon para a ideia de que o branco, a identidade branca, né, uma identidade que se autoescreve como superior, inventando um outro negro que é objetificado, né, que é tratado sempre como outro e que se torna uma tela de projeção das negatividades que o sujeito branco, narcisicamente, não consegue enxergar em si, né? O que é Narciso? Narciso é aquele que sempre joga para o outro todas as negatividades, porque Narciso só enxerga a si mesmo, né? E o si mesmo, o narcísico, tem que ser perfeito. Então, para que seja perfeito, essa identidade narcísica branca, para que ela seja perfeita, ela está sempre operando num quadro de repressão do outro, né? Porque o outro se torna sempre uma ameaça.
Então, esse quadro que o Fanon vai chamar de alienação colonial. O branco preso em seu narcisismo egóico, que só consegue enxergar espelhos, e o negro, por sua vez, preso numa dinâmica da outridade, né? Ou seja, de que ele só pode existir numa sociedade colonial estruturada a partir de referenciais brancos. O negro só pode existir enquanto outro, ou seja, como o Fanon diz, na terceira pessoa, né? Pode passar aí, por favor? Até 3 minutos? Beleza, vou ter uma corrida aqui, tá? Então, o Agrário Quilombo tem um trecho do meu livro Memórias da Plantação, que eu gosto muito. Ela diz assim: porque nas narrativas dominantes nós somos construídos como o outro, a personificação do que a sociedade não quer ser. Isso permite que a branquitude se construa como ideal, a norma, a normalidade, sinônimo de humanidade. O sujeito branco desenvolve 2 atitudes em relação à realidade. As partes boas do ego são vivenciadas como partes do eu, e as partes más são projetadas nos outros e vivenciadas como objetos externos maus, que incorporam o que a sociedade branca tornou tabu, a agressão e a sexualidade. E aí, para finalizar, né, queria... Pode passar, obrigado. Falar um pouco de um autor que também martinicano, conterrâneo e contemporâneo do Fanon, tem sido recentemente traduzido para o Brasil, né? Que é o Eduardo Glissant. A gente teve recentemente, a Universidade Federal de Juiz de Fora, na primeira década dos anos 2000, traduziu agora a Poética da Diversidade, depois traduziu o Pensamento do Tremor, e agora a gente está tendo traduções fundamentais, né, de 2 anos para cá, do Glissant, do Poética da Relação, que é um livro fundamental dele. E o Glissant é um autor muito importante para a gente pensar a questão das identidades, pensar esse tema que foi proposto, né, pelo encontro, né, que é humanidade, diversidade e inclusão. Que o Glissant, ele também, leitor de Fanon, também traz outras referências importantes também. O Glissant está em diálogo com o Deleuze e Guattari também, né? Ele está pensando as identidades na perspectiva rizomática, né? E aí, você pode passar? Obrigado. Ele vai pensar a identidade não na perspectiva de uma raiz única, mas uma perspectiva do rizoma, né? De que não existe uma célula, as identidades não são autorreferenciadas, né? Elas estão sempre em processo são processuais, as identidades, sempre por conta da relação, né? Que são constituídas, das relações que são constituídas com os outros, né? E aí o grande enigma, né, do Glissant é uma pergunta que ele faz, que é a seguinte: como ser si mesmo sem fechar-se ao outro? E como abrir-se ao outro sem perder-se a si mesmo? Né? É um enigma, né? Não sei se enigma é a melhor palavra, mas é uma pergunta fundamental que ele traz em toda a trajetória dele, em produção dele, enquanto ensaísta, mas também é importante lembrar que o Eduardo Glissant é um poeta e também romancista, né? Ele sempre intercalava, né, a produção de poesia com a produção de ensaio, com a escrita de romances, né? Então o pensamento dele é um pensamento poético, por excelência, né? Tanto que ele vai chamar os livros dele, ele tem uma série de livros de poéticas, né? Poética da relação, poética da diversidade. Então, eu queria só trazer, pode passar, dois aspectos muito importantes do
2 ou 3, se der tempo, né, do Glissant. O Glissant, ele vai trazer uma noção fundamental para pensar que a experiência afrodiaspórica, que é a noção de rastro, né? Ou seja, ele vai dizer que os africanos que vieram escravizados para as Américas, eles vieram na condição de migrantes nus. O que significa? Eles não puderam trazer as suas referências materiais, não puderam trazer as suas referências, as suas famílias, né? Não puderam trazer, foram apartados da possibilidade foram apartados de seus próprios familiares, apartados de suas culturas, apartados de suas culturas materiais e vieram numa condição de migrante nu, né? Ou seja, eles tiveram que reconstituir tudo do zero, né? Praticamente do zero. E essa dinâmica, né, da condição afrodiaspórica fez com que os africanos, né, escravizados tivessem que sempre constituir as suas existências a partir dos rastros, dos resíduos, dos vestígios e dos traços de sua memória, né, de suas culturas, de seus territórios nativos, né? E esse pensamento pelo rastro, essa existência pelos rastros, fez com que os africanos, os afrodiaspóricos, né, a condição afrodiaspórica, seja sempre uma constituição de abertura ao outro, a diferença, né, aquilo que o Glissant vai chamar de um processo de criolização, né? Aí pode passar, criolização para ele. Ele pega a questão da língua crioula, né? O que é a língua crioula? São as línguas compósitas, né? Das Antilhas, que é uma mistura da língua colonial com as línguas nativas africanas e também indígenas. E ele vai dizer que essa experiência dessas línguas compósitas, chamadas línguas crioulas, nos ajudam a entender a condição afrodiaspórica, né? Ou seja, línguas que vão se reinventar a partir dos rastros de suas línguas originárias, em contato com as línguas coloniais e com a situação colonial, né? E aí ele vai falar, pode passar também, basicamente, né, em relação à condição americana das Américas, né, a condição do migrante nu, que é a condição daquele sujeito que vive, né, numa espécie de nomadismo circular, né? O europeu, o euro-americano, que é um migrante fundador, que chega com uma estrutura, né, para colonizar, ele é nômade, né, mas é um nomadismo em flecha, que está sempre operando na perspectiva da flecha, que tem que excluir o outro, né? O neo-americano, que ele chama de neo-americano, que é o afrodiaspórico, né, que é o migrante nu, que passou pela experiência do abismo, né, de ter que do abismo da escravidão, né, vive uma condição de nomadismo circular, ou seja, está sempre operando numa existência relacional, né, e se reinventando a todo tempo, e esse se reinventar sempre a partir de uma coexistência com as imprevisibilidades, né? E essa condição que o Glissant vai chamar de criolidade, né? E ele vai trazer essa dinâmica, essa proposta, essa noção para a gente refletir sobre as identidades nas Américas, né? Que são identidades que que coexistem, né, com as diferenças e não anulam o outro, né, como é a condição do pensamento ou da existência das identidades ocidentalizadas, né, ou do Ocidente, como o Ocidente, o ego conquistador, voltando ao início, operacionaliza, né, suas identidades narcísicas, né. Então é isso, gente. Quero agradecer aí. Desculpa aí se eu falei muito rápido. Obrigado, gente.